Bom, galera, vamos começar a resolução da nossa lista 3 de exercício hoje sobre, claro, as escalas, tá? Aparece em bastante vestibulares do Brasil, sim, essa temática, como também aparece no Enem, lá nas provas, lá vão aparecer lá de matemática, algo específico, também sempre aparece. Geralmente eles gostam de saber a escala ou a distância real. Mas você vai ver que é muito fácil fazer. A gente desenvolveu um método nosso, um método criado pelo Geografia Irada. Já tem vários professores de Geografia que assinam esse nosso canal. A gente dá curso de Geografia e também está ensinando eles, né, esse método que é muito mais fácil de resolver. Mas a gente não vai esquecer, né, que você deve usar a fórmula, que é escala, né, ela é igual à distância no mapa dividida pela distância real. Isso aqui é onde você vai sempre precisar saber. Se você não quer saber o nosso método, quer seguir no método tradicional aí da resolução do exercício, porque você vai sempre acabar na regra de 3. A escala é 1 por alguma coisa, algum desses dados vão estar faltando. Você vai lá, né, bota, se está faltando nesse caso aqui o Dzão, bota a escala 1 por 25 milhões, qual é o D? 1,5, multiplica cruzado e você chega na resposta facilmente, tá? Então, o nosso macete é o seguinte, tá? Porque é uma questão que você pode economizar tempo, que são questões fáceis a maioria, tá? Então, você pega aqui. Essa escala, né, ela está falando do que para mim, Marcelo? Ela está falando de cada 1 centímetro no mapa igual a 25 milhões de centímetros na realidade. Então, essa escala ela é numérica. A gente vai transformar, o nosso macete é transformar essa escala, né, em gráfica, que ela é muito mais fácil para você fazer. Então, o que eu faço, Marcelo? Eu tiro 5 casas, porque a transformação de centímetro em quilômetro envolve 5 casas. Então, 25 milhões de centímetros, eu vou tirar 5 casas, eu venho aqui, opa, bum, tirei as 5 casas, né? Mais um zero, opa, que tirei as 5 casas, beleza? Então, é a mesma coisa que eu falar que cada 1 centímetro é igual a 250 quilômetros. E agora? Agora é se eu multiplicar pela distância que fala no mapa. No mapa fala que é 1,5. Então, 1,5 vezes 250. Viu como é simples? Eu não preciso, nessa questão ela é tão fácil que eu não vou precisar fazer nenhuma conta. Eu já sei de cara que a minha resposta aqui vai ser a letra E, sem fazendo conta nenhuma. Por que, Marcelo? Como é que tu sabe? 1 vezes 250 é 250. Não existe nenhum outro número maior que 250. Né? Eu quero 1 vezes e meia, né? O 250. Então, deu 375. Né? Se preferir, você pode fazer a conta aqui. Então, dá 1 vezes 250. Aqui tu vai colocar, né, 1,5. Aqui o D, multiplica cruzado, vai sempre acabar. É por isso que a gente elimina essa fórmula e ensina um macete para você. Tira 5 casas e multiplica pelo D. Tira assim, a gente botou até na paródia, lembra? Né? Tirando 5 casas, isso ocorre bem. Multiplicando com o D, distância tem. É muito fácil, galera. Beleza? Vamos para a próxima? Facinho, né? Dúvida, manda para a gente. Vamos para a próxima. A distância real entre São Francisco e Nova York é 420 km. Então, isso aqui é o meu Dzão. Não esqueça. Isso aqui é o meu Dzão. Tá, galera? Então, é a distância que eu tenho lá, né? Essa aqui, vou puxar o dado aqui, ó, é o meu Dzão, meu D grandão. E ele fala que a distância no mapa é 105, milímetros. Isso é o meu D. Aí a galera aqui já apavora. Tem aluno que apavora, que não tem muita, né, noção de matemática. Eu vou ensinar um macete bem fácil. É difícil aparecer questões nas provas pedindo milímetro. Isso, quando acontece, geralmente é em prova do Enem. Você tem que ter, né? Eles querem saber essa questão da matemática básica, da conversão. Mas pensa bem, eu tenho 1000, você tem dificuldade em conversão, eu tenho 1000 e eu tenho 100. Qual é a diferença de casas entre elas? Quanto zero que eu tenho que tirar do 1000 para virar 100? Tira um zero, né? Uma casa, não é isso? Então, igual aqui, ó. Então, se eu tenho 105 milímetros, eu vou tirar uma casa. Como é que eu tiro? Eu tiro 5? Não, tu não tira o 5, tu bota vírgula. Então, eu falar 105 milímetros é a mesma coisa que eu falar 10,5 centímetros. Viu como é fácil? Então, tá. E agora, como é que eu faço? Eu quero saber qual é a escala. Na nossa fórmula criada, a gente falou para vocês, até botou na música, né? Mas se a escala você quer saber,
Pegue o Dzão e divida pelo DE, coloque 5 casas e a escala conseguiu. Menor o número, definição surgiu. Aqui é só uma informação teórica. Então, qual é a escala que eu tenho, né? Maior definição, eu consigo ver mais, né, detalhes na minha planta. A escala quando tiver o denominador menor. E essa escala aqui ele é maior do que essa escala. O aluno às vezes acha que por esse número ser maior, essa escala é maior. Tá? Não, é só pensar em dinheiro. Então, eu tenho 1/2 e tenho 1/10. Né? Então, 1/2 tem a metade daquele dinheiro. 1/10 tem uma parte de 10. Tranquilão? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui agora e pego o meu, né? 420. E vou fazer o que, Marcelo? Eu vou dividir esse 420 por 10,5. Essa é a nossa conta. Aqui também eu já dou uma dica para você, tá? Você também se tem dificuldade em matemática, alguma coisa? Então, o segredo qual é? O segredo é eu pegar essa conta aqui, ó, eu tiro esse 0,5 aqui, ó, eu tiro isso aqui fora, tá? Ah, Marcelo, mas por que eu tiro isso aqui fora? Porque dificilmente vai aparecer uma outra escala, porque é aproximada geralmente essa escala, tá? Então, a gente vai dividir aqui, ó, só para ter uma noção do número próximo que vai dar. Então, se eu tenho R$ 420 para 10 pessoas, vai dar quanto para cada um? Vai dar 40, né? No caso, R$ 40 para cada pessoa, né? No caso, 42 reais para cada pessoa, não é isso? Então, eu faço aqui, ó, corto 0, deu 42. Aí, lembra da música? Né? Você pega o Dzão, divide pelo D e coloca 5 casas. Por que, Marcelo? Porque isso aqui está em quilômetros e a escala é obrigada a estar em centímetros. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5. Então, volta, ponto, né? E vai lá no 2 e ponto, beleza? Então, a escala aqui, no caso, ela é 4 milhões. 1 por 4 milhões, beleza? Viu como é fácil? Viu como é fácil, galera? Então, a resposta, nesse caso, é a letra B. Letra B, 1 por 4 milhões, é a resposta da nossa conta. Vamos lá, a nossa terceira questão, uma questão também fácil para você praticar. Lembra que escala você tem que praticar, assim como fuso horário, fazer, né, praticar muito exercício para você poder realmente perceber, não cair nas pegadinhas e poder responder a questão com facilidade. Então, pensa bem aqui, ó, eu tenho 1 por 50 milhões. Eu tenho a distância no mapa. Falta qual? Falta o meu Dzão. Aqui está faltando o meu Dzão, que o Dzão é a distância real. Isso está faltando. Então, lembra que eu falei? Se eu quero saber o Dzão, eu pego a minha escala e faço o que primeiro? E eu tiro 5 casas. 3, 5. Ó, tirei lá, correto? Tirei 3 e vamos lá, aqui, tirei 5. Então, ficou 1 centímetro, né? Cada 1 centímetro num mapa igual a 500 quilômetros na realidade. Então, eu tenho que fazer agora o quê? Multiplicar pela distância linear, pela distância no mapa, 3,5. Então, 3 vezes 500, correto? Então, vai dar algum número próximo a 1.500. Sendo assim, eu já elimino essa, né? Eu já elimino essa e eu já elimino essa, beleza? É 3 exato? Não, galera, é 3,5, é um pouco mais. Então, não pode ser a letra A. Diretamente é a letra E. Você já sacou que a resposta é a letra E. É por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo. Mesmo o aluno tendo dificuldade em matemática, né? Ele só com esse macete que a gente desenvolveu, sem fazer conta nenhuma, né? Ou só a básica, ele desconsiderando aqui o meio, ele consegue chegar na resposta. Assim foi na número 1 e assim está sendo na questão número 3. Tudo questões aí de vestibulares, né, de todo o Brasil, né? Essa primeira aqui do vestibular, né, da região do Sudeste do Brasil e essa outra aqui do vestibular da região Nordeste do Brasil. Então, tu vê que em todo o Brasil aparece esse tipo de questão e você consegue responder com muita facilidade. Beleza? E aí, galera, vamos resolver a nossa questão número 4 aqui, beleza? Uma questão de teoria e bem fácil para você entender. Ó, a relação de mapeamentos temáticos muito detalhados requer a utilização de produtos de sensoriamento remoto de alta resolução e com grandes escalas. Então, os mapas temáticos, né, um mapa de população, por exemplo, né, que ele requer até algum detalhe, até sim, mas não necessariamente tem que ser numa grande escala. É isso que acabou deixando aqui errado essa
afirmação, galera. Esse negócio de grande escala, né? Vamos apagar aqui isso aqui. Acabou deixando errado essa afirmação. Não necessariamente a gente tem que ter uma grande escala. Por exemplo, o mapa temático é um mapa da população do Brasil. Pode ser um mapa temático, né? Ele tem esse tema, a população, a densidade demográfica. E a escala para esse mapa não vai ser grande. Nós vamos colar aqui para você, ó, essa informação também que é importante para você poder responder aqui, né, outras questões. Então, a escala, né, grande, por exemplo, é 1 por 50, 1 por 100, né? Bota lá 1 por 500, até mais ou menos, bota aí 20 mil é considerado uma escala grande. De 25 a 250 mil é uma escala média. Então, um mapa, por exemplo, que a gente vai falar lá, né, topográfico, né, o mapa da população, ela não é uma escala grande, beleza? Então isso acabou deixando errado para você, só para ter noção aí para responder a questão. Vamos continuando aqui. Escalas com 1 por 1 milhão e 1 por 500 mil são adequadas para a cartografia de detalhes, né? Especialmente áreas urbanas. Não, galera, planta urbana, ligando para vocês, uma escala 1 por 10 mil, né? Até 1 por 20 mil a gente consegue ali ter as informações. Então, 1 por 1 milhão, assim, é um mapa, consegue botar uma grande área, né? Um mapa de um país, um mapa de um continente, beleza? Então, tá errado também a letra B. O relevo, né, o solo, a vegetação, são cartograficamente representados nesta ordem, né? O relevo geológico, né? O outro qual seria? A questão do solo geomorfológico e a questão da vegetação biogeográfico. Geomorfológico são as formas do relevo. Então, o mapa, né, no caso de solo, é mapa pedológico, né, de pedologia, do estudo do solo. Então, não é a geomorfologia que vai definir, né? Então essa questão está errada. Vamos à próxima aqui, vou tirar essa tabela aqui, beleza? Vamos lá, a próxima. Em um mapa construído na escala 1 por 250 mil, uma distância linear no mapa é 7,5 e a distância real 18,35. Então é só resolver a questão. Então vamos resolver naquele nosso jeito irado de responder. Ó, para você até é bom para a gente poder explicar alguma coisa para você aqui, ó. Ele fala que é 1 por 250 mil. Tá, Marcelo, como é que nós vamos fazer? Nós temos que tirar 5 casas. Então, vamos lá, ó. Uma, não é isso? Duas, continua. Três, continua. Quatro, opa, arranco 5 fora? Não, né, galera? Daí eu boto uma vírgula aqui. Então, tá querendo falar que cada 1 centímetro no mapa igual a 2,5 centímetros de realidade. Nós vamos ver se vai dar 18 aqui, tá? Então, você faz o que agora? Agora eu vou lá simplesmente e faço o que, Marcelo? Agora eu multiplico, né? O 2,5, né? Vamos tirar aqui essa sublinhada aqui e vou multiplicar isso vezes 7,5, beleza? 5. Esse é o resultado, tem que dar 18,75. Então, se a gente fosse tirar aqui, né, o 0,5, já ia ver que dá um número próximo a 14. Tem grande chance de dar errado, eles não iam fazer uma pegadinha assim, né? Então, você sabe, fazendo a conta aí, né, a gente não vai aqui perder esse tempo de fazer a conta, mas você sabe que dá exatamente 18,75. Então, essa alternativa é correta, beleza? Tranquilo? Facilmente aí você consegue responder. Até dou essa dica, né? O primeiro passo numa questão dessa, tu vai buscar questões que tenham conta, porque geralmente elas são as corretas, tá? A maior parte que eu vejo dessas questões, então não quer dizer que você vai assinalar. Então você vai pegar lá, faz a conta, opa, deu certinho, então não precisa nem ver as outras, tu achou a alternativa. Tá? Então já ganha tempo ali, de ficar lendo uma, outra, que essas questões teóricas elas gastam muito ali, né? Elas cansam mais. Então você faz aqui a conta rapidinho, opa, deu certo, opa, então é essa aqui de certeza. Às vezes você poderia ter ficado na dúvida, né? E quando ia chegar nessa questão, estaria mais cansado. Então resposta letra D, letra E, nem Deus adivinha, óbvio que Deus sabe tudo, né, galera? Vamos lá, continuando a nossa aqui do 18,75, letra D, beleza? Vamos então responder a nossa questão número 5, galera. Considerando que uma linha reta, né, delimitada pelos pontos A e B da carta topográfica possui 3,5 centímetros. Essa é a distância no mapa. Aí a distância real é 1.750 metros. Qual é a escala correta que dessas representa? Eu quero que vocês prestem atenção que ele está falando aqui, né, no caso de 1.750 metros. Isso não é quilômetros. Ah, Marcelo, então eu tiro 5 casas. Não.
para transformar metro em centímetros envolve duas casas. Duas casas é o macete. Então, vamos lá começar a conta. 1.750 e eu vou dividir por 3,5. Beleza? Então, o número que der aqui, claro, né, eu vou ter ali a conversão primeira para depois transformar isso em escala. Tá? Calma lá, vamos continuar. Tá, Marcelo, então dá quanto aqui? Quanto aqui? Eu tenho isso aqui, né? E isso aqui. Eu tenho que transformar isso na minha escala, né? Então, eu faço o que agora? Faço a minha conta aqui, né? Para ter um número aproximado, se eu tirar o 0,5, eu sei que vai dar um número próximo ao que, Marcelo? A 500, né? Eu tenho 1.750 para 3 pessoas, né? 3,5 pessoas, vai dar um número próximo a 500. Essa é uma lógica sem fazer muita conta. Tá, e acabou? Não, porque a escala, no caso aqui, ela está aqui em metros e eu tenho que transformar isso em centímetros. Então, quantas casas a gente falou para vocês? 2 casas. Então, a gente moveu e deu 2 casas. A resposta aqui é 1 por 50 mil. No caso, a resposta nossa é a letra C. Viu, galera? Então, essa é muito fácil também. Você divide esse por esse, né? No caso que envolve metros, que é raro acontecer, a gente procurou botar um tipo diferente de cada questão para você poder aprender e testar os seus conhecimentos. E a gente poder, sim, aprofundar. Então, ó, quando é metros para centímetros, é 2 casas. Então, no final da conta, eu boto 2 casas. Se fosse quilômetros, eu iria colocar 5 casas, que é isso que aparece a distância entre as cidades, né? Ou entre pontos, em metros ou quilômetros. Tranquilo? Então, letra C, resposta correta. Vamos à próxima. 6. Vamos lá. Foram entregues a um grupo de alunos uma faculdade 5 mapas temáticos e uma projeção cilíndrica para servirem como apoio didático em estudo populacional, socioeconômico de uma determinada região. Assinale a escala mapa que apresenta condições de fornecer o maior número de riquezas. Nesse caso, riquezas a detalhes de informação, tá? Então, é muito fácil responder uma questão dessa, né? Nesse detalhe, ele quer mais informação. Então, o meu denominador, lembra disso, né? Quando o denominador meu for bem grande, eu consigo botar uma grande área, mas não tem tanta riqueza de detalhe. Então, nessa questão de escala aqui, quando ele pede apenas a escala, que é comum aparecer no Enem, tu vai buscar um número menor. Então, porque o número menor, menos vezes for reduzido, mais riqueza eu tenho, sem fazer esforço nenhum. Então, qual é o número menor? É 1 por 100 mil. Então, essa é a resposta. Acabou. No caso, se eles pedissem para você qual é que conseguia abranger maior área, tu ia aqui no denominador maior, no caso 1 por 1 milhão. Mas como é detalhes, no menor. Então, nesse tipo de questão, quando não tem, né, para você fazer conta, é apenas uma questão teórica, ou vai ser, né, a maior ou vai ser a menor. A menor quando pede mais detalhe, mais riqueza, como esse exemplo, e quando eu quero saber o tamanho, a área que consigo colocar, eu vou lá no meu número, né, o meu 1 por 1 milhão, o meu número maior é que vai ser a resposta. Fácil a questão, né? Vamos à próxima. Em um mapa de escala 1 por 3 milhões, quantos centímetros serão necessários para representar uma reta de 150 km? No caso, eu quero saber a distância no mapa, né? Marcelo, canta que tu estás a fim de cantar. Então lá, ó. Mas se o D você tem que descobrir, pegue a escala e 5 casas reduzir. Opa, tirei. Divida o Dzão pelo número reduzido. Então, eu tenho 150 e vou dividir para 30 pessoas. Vai dar quanto? Sabe, ó, bota lá 15 dividido por 3 vai dar 5, né? No caso, né? 5. Então, essa é a resposta, letra D. Letra D, 5 centímetros no mapa. Fácil a questão, né? Tira 5 zeros, divide o Dzão pelo número reduzido, né? E nós temos lá o resultado facilmente. Então, primeiro tiro aqui, né? Transformo isso em quilômetros para igualar e depois eu vejo qual é a distância que for no mapa. Questão fácil também. Vamos à próxima questão. Vamos lá. Se em determinado mapa a distância é 250 km e no mapa é 10 centímetros, qual é a escala desse mapa? Qual é o esquema? Divida, né, o Dzão pelo número reduzido. Então, eu tenho 250 dividido por 10, vai dar 25. Aí aqui, ó, pode ver que tem várias opções com 25. Aqui eles estão exigindo do aluno apenas fazer a conversão, né? Deu 25. Lembra que coloque 5 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5.
Então é isso, transformei. Então vamos ver qual número deu. Opa, volta, ponto, opa, pum, volta, ponto. Então a resposta é a letra D, né? Letra D, 1 por 2 milhões e meio. Viu como é fácil fazer? Divido esse por esse e coloco 5 casas para, no caso, transformar ela em escala numérica. No caso, tem que ser em centímetro. Viu como é facinho, galera? Aqui, né, no Geografia Irada, você vê realmente uma forma irada de responder as questões e poder detonar aí no vestibular e no Enem, principalmente. Bom, vamos lá. Um professor de geografia solicitou aos alunos que representasse por meio de cartogramas os resultados do estudo sobre o bairro onde a escola está localizada. Foram colocadas à disposição dos alunos duas bases cartográficas com as seguintes escalas. Uma escala 1 por 25 mil e na segunda 1 por 500 mil, considerando que deve representar, né, ser representados no mapa ruas, avenidas, entre outros. Qual escala aqui que ele deve utilizar para poder representar lá, né, aquela informação? Lembra da nossa tabela lá que a gente colocou para você, né? Então vamos aqui. Cartograma 1, né? 1, no caso 1 é 1 por 250 mil, né? E o 2, 1 por 500 mil. Qual delas eu devo utilizar para representar os mapas e as ruas? Bom, de cara, sem olhar aqui, tu sabe que é a primeira, né? Porque a primeira eu consigo colocar mais riqueza, mais detalhe, isso é bem importante. Então é 1 por 25 mil. Então, todas que tiverem aqui, no caso, o 2, tu já vai cortar. Aqui fala o 2, essa alternativa aqui, ela fala o 2. Ah, fala, Marcelo, então já sei que essa não é. A 2 não vai ser. A 2 não vai ser. Né? Nem ambas, porque eu quero a escala com maior riqueza de informação, então o meu denominador tem que ser o pequeno. Agora vamos ver aqui, ó, né? Essa aqui também saiu fora e você ficou na dúvida em duas, como é comum acontecer. 1, porque a escala é maior, oferece maior possibilidade de representação. Não precisa nem ler a outra, né? Essa escala ali, sim, ela é maior, né? Lembra quando tiver o denominador menor, maior é a escala, tá? Então aqui, porque a escala é menor, sendo ideal para trabalhos em pequenas áreas. Não, né? Essa escala 1 por 25 mil, ele é maior que 1 por 500 mil. Questão fácil para você, tá? Beleza? Vamos à próxima? E a nossa última questão, uma questão também bem tranquila, ele fala: em um mapa de escala 1 por 1 milhão, 3 cidades brasileiras representadas pelo ponto A, B, C. Né? A cidade A, B e C. A distância do ponto A ao ponto B, localizado a leste do A, então vamos representar aqui para vocês as informações, tá? Então nós temos a cidade A, vamos botar ali as informações para você imaginar aqui, vamos pegar aqui, ó, vamos botar lá, tá? Então eu tenho a cidade A, né? Eles falam botar em maiúsculo aqui, a cidade A, tá? A cidade B, depois a gente vai posicionar como eles querem, e a cidade C. Então nós temos essas três cidades, agora vamos representar elas como estão. A distância do ponto A ao ponto B, né? Localizado a leste do A. Então o ponto B está a leste do A, leste é a direita, então tu bota aqui, ponto B está aqui, né? É de 6 centímetros, então daqui até aqui, vamos desenhar para você entender bem a questão. Nós temos a distância de 6 centímetros. Você está vendo a tecnologia aqui do nosso programa aqui para responder, né? 6 centímetros, beleza? Tem daqui e daqui. Aí ele fala, né? Ao norte de A. Então, é em cima. Ao norte de A, volta aqui, fecha aqui. Ao norte de A, opa, é o ponto C. Tá ali, tá? Então, ele pergunta, né? E a distância é 8. Daqui até aqui, opa, eu tenho 8. Então, volta lá. Daqui até aqui, eu tenho 8 centímetros. Tá vendo como é fácil? E agora, né? E como é que eu vou responder aqui a questão? Assinale o que for correto. A distância real entre as cidades representadas pelos pontos B e C, então ele quer saber agora essa distância de B e C, né? Isso aqui é uma conta de matemática irada, galera. Qual é a distância entre B e C? Aí você sabe responder. Vamos recorrer à matemática para você responder com maior facilidade. Então vamos lá, galera, aqui para responder aqui. Isso aqui a gente vai recorrer à matemática, no caso a Pitágoras, para poder, né, eu tenho essa distância, e como é que eu faço para calcular essa, né? Então, na verdade, aqui a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual, né? Vou botar aqui a distância entre A e C, que eu já tenho, que é 8, né, ao quadrado,
mais a distância do ponto A e B, que é 6 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter lá a resposta dessa questão. Vamos continuar lá, Marcelo, agora. De novo. A ao quadrado, ao quadrado vai ser igual ao que, galera? Vai ser igual ali, pegar ali, né? 8 vezes 8, daí deu quanto? Deu 64. E agora ali, Marcelo, mais o quê? Mais o 6 vezes 6, deu 36. Tranquilo, galera? Então, eu pegando lá, né? O meu h ali ao quadrado. Igual ao quê? Igual a 100, né? 100. 64 mais 36, beleza? Então, aquele meu ali, né? Eu vou transformar isso numa o quê? Numa raiz quadrada, não é isso? Então, a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, você sabe que é 10. Então, a resposta aqui, no caso, é 10 centímetros, galera, tá? Então, claro que isso aqui é matemática básica para você, né? A gente não é da área da matemática, mas é para poder ter as informações e poder daí aqui responder, tá? Então, vamos lá. A distância entre as cidades representadas pelos pontos B e C é 100 quilômetros, né? É 100 quilômetros a distância entre elas. Como é que eu faço? É só pegar aqui agora, ó. A minha escala é 1 por 1 milhão. Então, a gente vai transformar isso. Opa, tira 3, tira 2, ficou 10, né? Ficou 10. 10, Marcela, arruma ali, ficou 10, tá? E qual é, então, a distância entre C e B? É 10. 10 vezes 10 vai ser 100? Sim, vai ser 100. Então, essa nossa primeira alternativa, ela está correta, beleza? Vamos lá. A distância real entre as cidades representadas A e B é 6 quilômetros. Então, A e B está dizendo que é 6 centímetros. 6 vezes 10 é 6? Não, né, galera? É 60. Então, a 02 está errada. As cidades representadas pelos pontos A e B localizam-se em distâncias climáticas distintas, tá? Então, a gente vai pegar ali como é que a gente vai poder responder essa afirmação. Para responder essa afirmação, galera, tu vai pegar aqui o ponto A e B. Se eles estão na mesma linha, não tem como eles estar em zona climática diferente. Eles estão aqui, ó, na mesma linha, no mesmo segmento aqui, A e B, né? Então, eles vão estar na mesma zona climática. O ponto C pode até ser, não tem como dar uma precisão para você, né? Porque isso pode estar bem próximo, né? Por exemplo, ao Trópico de Câncer, isso aqui está em cima ali, então pode estar. Então, a única afirmação que eu consigo saber que não, né? Que no caso é errado, isso aqui é porque está na mesma linha. Então, se estão na mesma linha, eles estão na mesma zona climática. Então, a 4 é errada. Vamos lá que ler a próxima. Seu clima na cidade A. Então, a cidade A. Vamos lá, ó. A cidade A. Vamos botar aqui para você. Vamos traçar outra coisa aqui, ó. Então, esse clima aqui é o mesmo, né? Ele está falando que esse clima aqui é o subtropical. E o da cidade C, a cidade C está lá em cima, a cidade C está aqui. Esse clima aqui é o clima tropical, beleza? Então, está entre os trópicos e esse aqui está embaixo do trópico. Tá? Então, ele fala, né, que o Trópico de Capricórnio está entre as cidades. Então, óbvio, né, para esse clima aqui ser subtropical, ó, aqui tem que ser o Trópico de Capricórnio. Estou subtropical, abaixo do trópico. Então, esse tem que ser, né? E em cima do Trópico de Capricórnio ao Trópico de Câncer é o clima tropical. Facinho aqui, né, galera? Facinho, tem que só pensar e poder responder com facilidade. Então, a nossa questão 08, ela também está correta. E vamos à próxima. As cidades representadas pelo ponto A e C estão localizadas em meridianos distintos. Então, a cidade A e C está na mesma linha aqui, galera. Então, os meridianos são iguais. Facinho a questão, né? O que mais pegou para você que não tinha dificuldade na matemática era essa parte, a gente recorreu um pouquinho a Pitágoras para poder responder, né? Quando eu quero saber a distância entre dois pontos aqui, né? Se estivesse na mesma linha aqui, você pegava e via o menor intervalo. Mas como agora eu não tenho aqui, né? Eu não tenho aqui essa distância, é só fazer isso, né? Eu pego lá o meu primeiro número e elevo ao quadrado, o segundo elevo ao quadrado, somo aqui, correto? E daí, claro, aqui eu transformo isso numa raiz quadrada, né? E chego lá à minha resposta final, beleza?
tá? Qualquer dúvida, você tem que recorrer ao seu professor de matemática. Isso é muito mais matemática do que a geografia. A geografia apenas ela é metida. Beijo no seu coração, faça mais exercícios aí e qualquer dúvida, mande pra gente que a gente vai te ajudar. Vamos lá, galera, em rumo à sua grande conquista. Vamos conquistar essa vaga para você. Não desista, acredite e a melhor forma de estudar é praticando exercício. Valeu!